Eu convido a todos ficarem de pé, saudados do pavilhão nacional. E agora eu convido a companheira Maria Firmino Neves para o protocolo. Companheiras, companheiros, visitantes e convidados, sejam todos bem-vindos a esta 8ª reunião do ano Rotary 2014-2015 do Rotary Clube de Florianópolis, neste mês de agosto, dedicado ao desenvolvimento do quadro associativo e expansão dos clubes do Rotary. A mesa está assim composta. Ao centro, a nossa presidente Islândia Schneider Herbst. À sua direita, o sacerdote Hélio Luciano, que nos brindará com uma palestra com o tema Ética e Caráter. Seja bem-vindo à nossa reunião. À esquerda da presidente, o secretário companheiro Leonardo Smalls Tati. Solicito uma salva de palmas aos componentes da mesa. Registro de visitantes. A companheira Lolita Costa Berger, professora do Rotary Clube de Bagé, do Rio Grande do Sul. Registro de convidados. A senhora Dinora Tronca, convidada do nosso companheiro governador Tronca. A senhora Erna Barreto, convidada do nosso companheiro Daniel Barreto. A senhora Maria Isaura Pereira, convidada do companheiro Norton Candemil Pereira. E o sacerdote já citado, Hélio Luciano, convidado da companheira Islândia. Solicito uma salva de palmas aos convidados e visitantes presentes. Esta semana nós temos somente o registro de um aniversariante, do nosso estimado companheiro Sérgio Pires Ferreira, no dia 28 de agosto. Registro das datas comemorativas da semana. Dia 22, Dia Internacional do Folclore. Dia 23, Dia dos Artistas. Dia 25, Dia do Soldado e Dia da Independência do Uruguai. Dia 26, Dia da Igualdade Feminina. E temos um registro significativo nesta data. Em 1906, nascia na Polônia Albert Sabin, o criador da vacina oral contra a poliomielite. Dia 27, Dia do Psicólogo e Dia do Corretor de Imóveis. Solicito uma salva de palmas ao aniversariante do dia 28, companheiro Sérgio Pires Ferreira. Mensagem do dia. Não comece o seu dia com os pedaços quebrados de ontem. Todas as manhãs, acorde como fosse o primeiro dia do resto de sua vida. Autor desconhecido. Agradeço a atenção e desejo uma proveitosa reunião a todos. Obrigada. E agora, com a palavra, o nosso secretário Leonardo. Companheira presidente, Padre Hélio Luciano, temos a honra de recebê-lo. Companheiras, companheiros, visitantes e convidados. A Secretaria tem relatado os seguintes trabalhos. Com relação à correspondência e e-mail, informa que a companheira presidente convida todos a participarem do seminário da Fundação Rotária, que irá se realizar no dia 30/8, sábado, não nesse, agora o próximo, no Recanto Champagnat. A programação foi enviada em anexo no e-mail. Importante que todos compareçam lá, principalmente no grupo de 4 de desenvolvimento social. Comunicados. Hoje serão distribuídos pelo companheiro Banks os convites da solenidade comemorativa
aos 75 anos de fundação do nosso clube, que vai se realizar no dia 19 de setembro, às 20h30, na churrascaria Taliba, aquela ali DSC 401, próximo ao Floripa Shopping. Então, contamos com a aquisição dos convites por todos os companheiros e que levem convidados, amigos, para prestigiarem essa data. Comunicamos ainda com muito orgulho que o filho do companheiro Barão, Luiz Lanata Barão, formou-se ontem em Engenharia Sanitária e Ambiental. Comunico ainda o recebimento de um convite da Secretaria de Estado de Segurança Pública e do Conselho Estadual de Entorpecentes, o CONEM, convidando a todos para entrega de homenagens com diploma de mérito de valorização pela vida, concedido pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, SENAD, ao Centro de Atenção Psicossocial AD Ilha, e para a doutora Maica Arnold Rueder da Silva. E também homenagem do CONEM ao ex-conselheiro e nosso companheiro Genovêncio Matos Neto, a ser realizada no dia 9, às 9h30 do dia 26 de agosto, salvo engano, na próxima segunda-feira, no auditório do Departamento da Polícia Federal, na rua Pascoal Apóstolo Pizzica, número 4744, bairro Agronômico, em Florianópolis. Então vamos lá prestigiar o companheiro Genovêncio, exceto este secretário, que desde já comunica que a partir de sábado eu estarei viajando, como já havia dito a todos. Serei muito bem representado pelo nosso companheiro Rubens Spogani, a quem fará os trabalhos de secretaria na minha ausência. Comunico, por fim, que esse secretário, que o nosso clube cumpre com louvor o projeto de ajuda à Associação de Voluntários do Hospital Infantil Joana de Guzmão, na venda dos tickets do Mac Dia Feliz. Sendo que na terça-feira passada eu já estive lá pessoalmente e entreguei o valor arrecadado na APA. Recuperações. Eu, o companheiro Paulo, o Abelardo, o Barão e o Norton, na churrascada do Leste, no sábado passado, dia 16/8. Ainda a companheira Islândia, este secretário, Alcides, Éder e Alceu, na reunião do Conselho na terça-feira passada. Eram esses os trabalhos da Secretaria. Obrigado, companheira Presidente. Obrigado a todos. Na sequência, convido o nosso companheiro Milton Cunha para o sorteio do vinho. Companheiro, estou distribuindo, na medida do possível, companheira Sara, no sorteio do vinho. E o vinho está na série ainda do Tempes, é o vinho chileno, de 12,5 de porcentagem, né? E o vinho chileno, como eu falei, nós vamos sortear para quem tiver maior sorte, com a maior lisura possível. A pessoa isenta, nós vamos escolher para sortear então. Ah, não. Você partiu a vida da mãe. Número 48. Augusto César Zeferino. Não está? Número 17. Essa bolinha tá viciada, hein? Já ganhou? É, toda reunião. A bolinha vai pesada. Se fosse assim, se essa sorte fosse a minha casinha, eu não estava rico. Ok, muito obrigada. Então vamos para o nosso almoço. Vamos tentar tomar hoje
para a nossa palestra. Vamos tentar tomar hoje. Companheiro presidente, antes eu gostaria de fazer um protocolo complementar, registrar as presenças da companheira Tânia Schumann, esposa do companheiro Ivan. Companheira Tânia é do Rotary Club Florianópolis Amizade. E também da intercambista, candidata a intercambista, Daniela Schumann, estudante, filha do nosso companheiro. O currículo do nosso palestrante de hoje. Seu nome, Hélio Luciano. Nascido em Laje, Santa Catarina. Formado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em filosofia, teologia pela Universidade de Navarra, Espanha. Mestre em teologia moral pela Universidade de Santa Cruz, em Roma. Mestre e doutor em bioética pela Universidade Biomédico em Roma. E atualmente trabalha na paróquia Ponte de Imaruim, no município de Palhoça. Estamos ansiosos por ouvir. Mais para frente aqui, como típico professor, não sei falar atrás de uma o professor tem que falar em pé na frente de quem fala. Então aqui me pediram para falar brevemente sobre ética e caráter. Pois, claro que nós temos distintas concepções de ética aqui. E se perguntar a vários professores, tem várias linhas. Agora, a linha que eu adoto nas minhas formações é uma linha que respeita a natureza humana. O que é isso de natureza humana? Ou seja, vamos provocar um pouco. Trouxermos uma criança aqui de 3 anos e esse senhor que está aqui na minha frente, como é que é o seu nome? Finalmente Marcos, que é dentista, não é? Também? Eu também, de formação. Pois chega o Genovencio e agride essa criança que está aqui. É uma criança de 3 anos que não fez nada, agride a ponto de espancar a criança. O que nós sentiríamos? O que vocês sentiriam? O que sentiriam? Revolta? Por quê? Agora vamos fazer um pouco de provocador aqui. Por que sentiriam revolta? E vamos continuar provocando. E por que é covardia? E por que a covardia está errado? Vamos continuar provocando. E por que não posso bater em alguém que não possa se defender? Ai, é difícil. O adulto, quando erra, não apanha. Pois é isso que eu estou. Nós sentimos raiva quando uma criança é espancada. Então, aqui a resposta é: porque somos assim. Porque tem algo na minha natureza, tem algo no fato de eu ser humano, que me diz, isso não está certo. Eu posso chamar uma pessoa sendo analfabeta que vai me dizer, isso está errado. Isso está errado por quê? Ah, não sei, padre, mas está errado. Pois isso é ética. Tem um autor que fala, dá um exemplo, quando ele fala, está tentando explicar o que é ética, ele dá um exemplo de um corredor africano que está correndo na Europa. Está correndo e quando ele chega no final da corrida, ele acha que já acabou a corrida e não passa a linha de chegada. Vem outro corredor atrás e tenta explicar para ele, mas não fala a mesma língua, tenta explicar. Passa a linha de chegada, ganha. E ele não entende.
Então esse outro corredor pega ele, segura ele pelo ombro e vai arrastando ele até que ele passe a linha de chegada. Depois o repórter vem e pergunta: por que você fez isso? E esse segundo corredor, que ficou em segundo lugar, diz: isso o quê? Então isso já seria um primeiro princípio de ética. Quando fizéssemos o bem e não soubéssemos por que nos perguntam por que fizemos o bem, seríamos uma sociedade mais ética. Depois, o repórter explica para ele: olha, por que você não fez? Por que você empurrou ele? Você podia ter ganho. A regra do jogo é quem passa a linha de chegada. E ele responde, o corredor responde: mas o que eu diria para minha mãe depois? Pois isso é ética. Ética, podemos dizer: o que diria para minha mãe depois? Pois é algo natural que pertence a nós, seres humanos, que faz parte do nosso ser e que somos capazes de enxergar e de encontrar. Isso não está certo. Isso não está certo na minha vida e a partir da minha vida mesmo, na vida dos outros. Pois eu não distingo ética de moral. A moral aqui pode ser distinta da ética? Pode ser. Desde que eu não viva aquilo que estou chamado a viver. Como eu tenho uma natureza, eu estou chamado a viver de um determinado modo, e a minha moral deveria ser idêntica àquilo que eu estou chamado a viver, com, além disso, alguns componentes culturais também. Não é a mesma coisa morar aqui no Brasil, em Florianópolis, do que morar na China. Tem costumes diferentes. Tem algo na moral que se compõe de um modo diferente. Por exemplo, aqui na Espanha, morei alguns anos na Espanha. Pois aqui no Brasil, se você convida uma pessoa: olha, vou dar uma festa de aniversário, você pode vir, estou te convidando, gostaria que você estivesse presente. Aqui no Brasil, se a pessoa não pode ir, o que ela diz? Não, mas é porque isso. Sempre tem que dar uma desculpa, senão é falta de educação. Na Espanha diz: não vou. Não preciso explicar o porquê. Isso aqui é dentro de uma realidade cultural que se implica também no horário. Pois eu distingo de modo muito mais profundo a ética. Ética não poderíamos falar de uma ética se fosse só uma convenção social, se fosse um acordo social. Essa criança aqui, num país em que o acordo social é que podemos espancar uma criança, estaria correto espancar uma criança. E espancar uma criança não está certo nem aqui, nem na China, nem na Índia, nem em qualquer outro lugar que exista um ser humano, porque nós somos assim. Não é uma convenção social, é porque agride a minha própria humanidade. Pois é, mas o acordo social permite que tolere e outras coisas. A ética porque pertence à minha natureza. Eu sou de um determinado modo. Também é uma consequência passar da natureza para a sociedade. Deveria ser uma consequência. Muitas vezes a ética natural não passa para a sociedade onde se vive. E aí temos uma sociedade não ética, que é, às vezes, o caso em muitos pontos, no Brasil inclusive. Em que ponto não somos éticos? Na corrupção. A corrupção é algo endêmico. Eu falava outro dia ao grupo: vocês se queixam de que o político tal roubou tantos milhões de reais? Sim. E vocês? Quantos aqui, vou perguntar, quantos aqui tem o gasto da TV a cabo? Quantos aqui tiram o filtro da TV a cabo? Somos endemicamente corruptos. Quem desvia o imposto de peixe? É desvio? É porque aquele lá pode roubar 1 milhão, nós podemos roubar um pouquinho, mas somos eticamente deficientes nesse ponto, porque se tornou algo natural, comum, pelo menos, roubar.
E aqui vem o segundo ponto, que é o caráter. O que é o caráter? Caráter tem a ver com um lado temperamento, isso herdamos e não temos o que fazer com ele. Herdamos, educamos o nosso temperamento, mas temos temperamento. Agora, outra coisa é o caráter. A partir da ética, a partir de quem eu sou, eu posso educar quem eu sou. Eu posso encontrar aquela verdade profunda do meu ser que me diz: eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, e formar o meu caráter ou de acordo com aquilo ou contra aquilo. Lembram do Pinóquio? Todo mundo lembra da história do Pinóquio? O Pinóquio era um menino ou não era um menino? Não era um menino. O que era o Pinóquio? Era um boneco de madeira. Sendo um boneco de madeira, o que a fada deu para o Pinóquio? Antes de dar a vida, quando fez que ele vivesse, sim, junto com a vida, mas deu algo junto que acompanhasse ele sempre. Não estava nele. O grilo falante, o que é? A consciência. É o grilo falante que me diz: isso não está certo. Pinóquio, não está certo matar algo. Pinóquio, não está certo fazer isso. Pinóquio, e uma hora o Pinóquio faz o quê? Tenta matar o grilo para fugir com os amigos. E depois se dá mal. Tentamos matar a nossa consciência ou alimentamos a nossa consciência. Temos que formá-la. Para quê? Para que a ética se converta em caráter na nossa vida. Eu não só saiba o que está certo e errado, mas eu viva de acordo com aquilo que a minha consciência me diz: isso está certo, isso está errado. Que é encontrar na natureza a própria verdade dos nossos atos, a própria verdade da nossa conduta. De modo simples, simplificado. Eu estou dando aula, são 2 semestres de aula na filosofia, mas de modo rápido, em 15 minutos, pois podemos resumir deste modo. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Gostaria de levantar alguma coisa? Não encerramos por aqui. Obrigado. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda ao nosso convidado? Alguma coisa? O cercamento conheceu o Padre Quirino, né? Filho dele, praticamente. E a vocação nasceu do Padre Quirino. Eu tinha muito contato com o Ana Augusto, uma vez eu fiz uma pergunta assim recente para ele, perguntando o seguinte: se entrar com mercadoria um país para outro, de contrabando, vamos dizer assim, se isso seria pecado. Aí o pai Bianchino respondeu: olha, será pecado se você for preso. Se você for preso, será pecado se você for preso? Como um bom professor de ética, a resposta... Um professor de ética nunca responde sim ou não. A resposta, um dilema sempre é: depende. Depende do quê? Depende do dano que isso causa ao país. Depende, por exemplo, se eu preciso importar remédio porque não tenho condições de comprar remédio aqui e não tenho, o governo ou a vida social não me dá condições de comprar, eu importo o remédio, ótimo. Agora, depende da necessidade. Se não há necessidade, sim, é pecado. Sim, é pecado e é não só pecado como em relação a Deus, para quem tem fé, mas é uma ofensa a ti mesmo. Por quê? Porque ofendes o bem comum. O bem comum não é a sociedade como tal, a sociedade não caminha por aí. Mas o bem comum é a soma do bem individual de cada membro de uma sociedade. Se importas algo por algo supérfluo, que não necessitas,
fazendo um dano no bem comum, sim, é ofensa a ti mesmo e ofensa a Deus. Padre Bianchini que me perdoe. Mas... Pois é, importação ilegal. Importação ilegal é contrabando, mas está importando ilegalmente. Ok? Mas essas pequenas corrupções fazem parte. Qual é o problema aqui? A questão é que quem rouba não só pega algo que não é seu, é que eticamente quem rouba se faz ladrão. Não é pelo valor, é porque aquilo se converte de um determinado modo, de um certo modo, se converte em mim mesmo. Se eu roubo, eu me faço ladrão. Se eu sou egoísta, faço atos de egoísmo, eu me torno egoísta. Se eu faço atos de generosidade, eu me torno generoso. É a questão das virtudes. Adquirimos virtudes ou adquirimos vícios, mas nos tornamos os atos que cometemos. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, gente, então, antes de finalizar, eu quero agradecer aos convidados, a Dinora Tronca, a Erna Barreto, Maria Isaura Pereira, a Daniela Zurman e aos visitantes, Lolita Beber e a Tânia Zurman, que é do Rocker Amizade, e a nossa Lolita, que é professora e é do Rio Grande do Sul, tá, já? E em especial ao nosso palestrante de hoje, ao padre Hélio Luciano, dizer que sua palestra foi oportuna e que sempre será bem-vindo. Não precisamos de convites para retornar. Nossas reuniões são sempre nas quintas-feiras, nem que seja para nos fazer uma visita, será sempre bem-vindo. E para encerrar a nossa reunião de hoje, eu convido a todos para de pé trabalharmos para o Nacional.